Mensagem que salva. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. Vamos juntos ler esses 3 versículos da palavra. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses 3 versículos nos servirão para a base da mensagem, mas eu gostaria que você agora lesse comigo até o versículo 12. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim... Amém. Feche os seus olhos ainda. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos porque não existe de fato cuidado maior do que aquele que nós recebemos da tua parte, Senhor. O Senhor não nos concede o que pedimos, o Senhor nos concede o que é necessário para o nosso crescimento. O Senhor nos concede, ó Deus, uma caminhada não segundo o nosso querer e a nossa visão, mas segundo a vontade do Senhor e a eficácia do teu poder que opera sobre nós. Nós estamos juntos, ó Deus, para que o teu nome seja sempre exaltado e para ouvirmos a tua voz a cada instante, como comunidade, como irmãos e como corpo de Cristo que somos. Fala conosco, ensina-nos, Senhor, mais uma vez, pois sabemos que esta mensagem é viva, é poderosa para nos transformar, para fazer de nós, ó Deus, pessoas novas em novidade de vida. E é isso que nós queremos em Ti. Que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus, sobre nós como igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, já há algumas semanas nós temos tratado aqui que o nosso tema, na verdade, é um incentivo, é um chamado, é uma lembrança para a nossa caminhada. Nós somos chamados a viver a missão de ser igreja. Nós não estamos chamados e colocados por Cristo no mundo para que nós passemos um tempo mais, alcancemos o nosso bem-estar aqui. Não, nós estamos chamados para viver a missão de ser igreja. Porque Cristo Jesus assim se deu por nós, morreu, sofreu, venceu a morte, está sentado à destra de Deus Pai, e conosco está o Espírito Santo, que conduz a igreja, que ensina-nos, que nos ensina, que nos faz caminhar e vivenciar a vontade de Deus e a presença de Deus a cada dia, nos falando, nos ensinando, nos admoestando, nos corrigindo, nos alinhando à vida. Quando nós deparamos com este texto, nós estamos diante do que eu diria que é talvez o maior sermão pregado por Jesus, e se não o único. Porque todas as vezes que nós vemos Jesus ensinando depois, ele ensina com essa base. Mas tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a caminhada da vida cristã está no Sermão do Monte, queridos. E talvez você diga, mas é muito pouco. E eu te diria, não é muito pouco. Na verdade, é o necessário para a vida. Se você olhar, tem como vivemos Deus aqui,
como vivemos a igreja, como vivenciarmos com o próximo, como relacionarmos com as outras pessoas, tudo isso está no Sermão do Monte. O que nós devemos praticar, como devemos praticar, uma coisa que morde todo mundo, e principalmente nos nossos dias, que é a ansiedade, é o desejo de já resolver o dia de amanhã. Jesus ensina no Sermão do Monte dizendo, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, descansa seu coração. Não é preciso preocupar com o dia de amanhã, porque com o dia de amanhã vem também a solução. O Senhor está no controle. O Senhor está na direção de tudo. Mas Jesus inicia este sermão, como grande pregador e ensinador que foi Jesus, nos fazendo entender que as palavras que aqui estão são diretamente do coração de Deus, da vontade de Deus para cada um dos seus discípulos naquele instante e para nós também. Jesus é o exemplo de obras, de milagres, de ensino, de verdade ao coração do povo. Ele é um modelo de entrega como precursor do reino e aquele que anuncia primariamente o reino. Enquanto, queridos, nós não pudermos vivenciar essa estrutura do reino, nós sempre vamos estar como que manquitolando na vida cristã. É por isso que coisas que parecem tão simples aqui têm um peso grandioso na vida cristã. Se você vai em Mateus capítulo 5, no mesmo capítulo aí, no versículo 23, você vai encontrar Jesus ensinando para nós não dizermos algumas coisas acerca do nosso próximo, não nos comportarmos de algumas maneiras para com o próximo. Ensino de Cristo. Ah, pastor, mas isso, o comportamento errado é propriamente nosso. Eu também concordo. Faz parte de nós. Mas não faz parte do novo homem que da parte de Deus está em nós. Quando você recebeu Cristo, Ele te deu condições, capacitação do alto, na pessoa do Espírito, para ir sendo tratado e moldado naquilo que éramos, sendo deixado, e aquilo que devemos ser, sendo implantado sobre a nossa vida. É por isso que Jesus revela a cada um daqueles seus ouvintes no momento, um assunto que talvez não tenha saído de moda, porque o homem continua buscando felicidade. E não é uma busca de hoje, gente. Os filósofos gregos já se debruçavam nesse assunto, tentando tratar como alcançar felicidade. E eu tirei da internet, se você quiser fazer uma busca na internet e colocar lá como alcançar a felicidade, eu fiz questão de pegar a primeira que aparecesse para não ficar buscando uma ideia. E a primeira coisa que apareceu sobre felicidade, eu gostaria que você, ouvindo, prestasse muita atenção. Olha como alcançar, segundo a internet, que é o pai de muita gente, que é o guia de muitas pessoas. Diz assim: ser feliz é valorizar o que se tem e não desistir de buscar o que não se tem. É valorizar o que se tem e não desistir de buscar o que não se tem. Agora preste atenção na continuidade aqui. Ser feliz é não trocar a felicidade por momentos de alegria e enxergar o futuro ao invés de somente o presente. Já começou a dar um nó na sua cabeça ou não? Porque se eu não vou trocar a felicidade que eu tenho, então eu já sou feliz. Então eu não preciso ir buscar a felicidade. Mas acontece que eles dizem assim por um fator. Porque as pessoas dizem de felicidade como se os momentos de alegria fosse felicidade. E é por isso que vira essa confusão.
E as pessoas dizem, não, eu quero continuamente viver momentos felizes. Isso não é felicidade. Se você buscar na sua vida que o seu existir, a sua existência, seja permeada de alegrias, 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 você precisa de uma coisa, precisa ir embora daqui. No mundo não é assim. Alegrias e tristezas fazem parte da caminhada. Vitórias e muitas vezes tropeços também fazem parte do nosso caminhar. Mesmo como cristãos, nós não vivemos um mar azul, um dia pleno, todo o tempo da vida. Existem noites sombrias. Existem situações que são terríveis para se passar. Mas em todas elas, aí está a diferença. Aquele que está em Cristo, ele aprendeu que de Deus ele recebe a verdadeira felicidade, independente do que estiver acontecendo ao seu redor. John Piper disse assim, que o problema não é a busca do prazer e da felicidade. Na verdade, o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso, passageiro, esse é o problema. Quando nos contentamos que viver aqui é simplesmente viver esses prazeres que são propriamente humanos, terrenos, que não fazem parte da glória dos céus, então nós nos tornamos os mais infelizes dos homens, se cristão nós somos. Porque nós trocamos a alegria da glória dos céus, a alegria da presença de Deus, a alegria do viver em Cristo, para simplesmente celebrarmos alguns minutos de prazer sobre esta terra. Meus amados, eu quero conversar com você sobre a real felicidade. E Jesus nos explica isso nesse texto, e eu quero conversar com você acerca disso. Porque a verdadeira felicidade que temos, a real felicidade, e quando eu estou usando essa palavra, é de realidade, e não de uma suposição, não de uma possibilidade, mas sim de um fato que é real. Essa felicidade que Deus tem proposto para nós está embasada em compreendermos que viver Cristo é viver um paradoxo com o coração do homem. Nesse texto, Jesus diz algo que talvez soe diferente agora quando nós vamos ler para você. Veja bem, versículo 3. Feliz os humildes de espírito, porque deles a felicidade não está naquilo que o mundo conhece como estrutura para ser feliz. Porque o mundo conhece bem-estar, o mundo conhece tranquilidade, o mundo conhece mar sereno e calmo, para então eu estar feliz, para que eu seja feliz. A proposta de Deus não é essa. É humildade de espírito para que tenhamos o reino dos céus. E talvez você diga, mas pastor, não é Cristo que salva? É. Mas para vivermos Cristo, primeira coisa que precisamos é abrir mão de nós, de cada um aqui. Em cada coração, se nós não começarmos a vida em Cristo, e ela só começa quando eu digo, eu abro mão de mim, e aceito o Senhor para comandar a minha vida, nada começa. Quantos e quantos estão na igreja e passaram anos na igreja, mas ainda não vivenciaram essa vida? Conhecem, sabem, ouviram, mas ainda não nasceram de novo. Se você perguntar, conhecem muitas coisas. Podem até conhecer todas as verdades que aqui estão, porque a verdade é Cristo. Mas conhecem de ouvir falar, e não de uma vida com Ele. Quando Deus nos chama, Ele nos chama justamente para experimentar
o andar com Ele a cada momento. Ele fazendo em nós. E nós estarmos nas mãos dele sendo conduzidos em meio à caminhada da vida cristã. Eu não sei quantos aqui, mas quem gosta de viajar no banco do passageiro num carro? Quem gosta aqui de viajar no banco do passageiro? Alguns poucos levantaram as mãos, porque é um negócio terrível. Quando você está sentado no banco do passageiro, você olha alguém dirigindo. E normalmente, se você é motorista, você freia, acelera, passa a marcha, ultrapassa o carro, né, olhando o outro dirigir. E às vezes a pessoa dá uma apontada no carro para ver como está a pista, e aquele que é motorista, mas não está na direção, ele faz assim, ó. Ele também quer ver. Para dizer, dá ou não dá, vai ou não vai. Né? Fica olhando o velocímetro o tempo inteiro, dizendo assim, ó, não corre muito, está passando da velocidade, eu preciso andar mais, não anda nesse ritmo. Nós estamos sempre na ideia de que eu estou cuidando. Quantas vezes nós fazemos isso na vida com Cristo? Dizemos, não, Senhor, o Senhor comanda o carro, fica à vontade, a minha vida é sua, o Senhor manda como o Senhor quer. Senhor, não manda por aí não, vamos por aqui. Senhor, não faz isso. Senhor, diminui a velocidade. Senhor, não está certo do jeito que está sendo feito. Eu não concordo muito com isso, faz diferente, Deus. Mas se nós entregamos, é Ele quem comanda. Não somos nós. Entrega a Cristo é aprender que Ele tem tudo e nós nada temos. E é por isso que Jesus começa sobre a humildade de espírito. Irmãos, quando Jesus apresenta para os servos do Senhor que ali estavam, não pense que foi fácil ao coração daquele povo, porque também não é ao nosso. Não, vocês precisam ser humildes de espírito. Aqui para nós, essa ideia de humildade de espírito, talvez não traduza com a palavra da melhor maneira possível, porque a palavra usada é a ideia, vocês precisam ser mendigos, espiritualmente falando. Você precisa aceitar a condição de mendicância. Você precisa aceitar que não tem nada e estender a mão para só dele receber. E quando nós estamos vendo isso, isso nos constrange, nós não gostamos disso. Nós queremos apresentar algo. Nós queremos dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu só consegui ir até aqui, ó. Mas eu tenho alguma coisa. E Jesus diz, você precisa ser humilde de espírito. Saber que só dele vem, só dele você recebe. Existe algo bom, queridos, quando a gente vai chegando na velhice. Eu converso às vezes com os nossos irmãos mais idosos aqui, eles falam assim, eu não sei por que chama essa idade de melhor idade. Dói tudo, é mais difícil, né? A gente não tem tanta força. Por que é que chamam de melhor idade, né? Já que é tão difícil viver. Mas existe algo que nos ensina também na idade de vocês. A velhice nos ensina a nossa incapacidade e a necessidade de depender. Nos ensina que a força já se foi, que a beleza já se foi, do jeito que nós sempre queremos. Eu sempre digo ao irmão Jair e à irmã Jacira que eu amo ver os cabelinhos brancos ali. Né? Por que é gostoso isso? São pessoas que aceitam como o momento chegou. E não só eles, tantos outros. O meu momento é esse, eu vou viver esse momento. Aí está o chamado de Deus para nós. Já estão tirando ali onda com o Demar, né? Que o Demar também já está todo branquinho o cabelo lá. Né, Demar? Já estão te cutucando aí, o pastor está vendo aqui. Mas por que isso, queridos?
Porque a nossa vida é essa. A nossa vida não é fazer tudo ser diferente para amanhã. A nossa vida é aprender a viver o que Deus nos possibilitou hoje. Por isso a felicidade não está em buscar o que não temos, está em viver aquilo que recebemos da parte de Deus. Porque na busca de procurar aquilo que não se tem, muitos perdem aquilo que têm hoje e não vivem o agora. Não celebram a vida. O tempo passa e a pessoa, quando vê, já não tem mais a condição de celebração. Eu louvo a Deus quando eu vejo irmãos celebrando a vida. Porque o chamado de Deus para nós nessa bem-aventurança, o viver a felicidade, está em dizer: Deus, eu dependo de Ti, eu só tenho o Senhor, eu não tenho mais nada e ninguém. Os meus bens, as minhas questões, o meu trabalho, nada disso é o que me sustenta, quem me sustenta é o Senhor. Hoje pela manhã, quando estudamos sobre Davi, foi justamente isso. Davi o rei, mas em todo o tempo dizia: Senhor, eu nada tenho. E se você voltar os seus olhos para o Salmo 133, se você puder aí, volte lá comigo. Vamos juntos? E eu gostaria que você pudesse ler agora este Salmo também. Desculpa, 131, falei 133. O 131 ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o olhar. Vamos ler juntos? Não ando à procura nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Eu não tenho outro lugar, Senhor. Eu não tenho outro colo. Eu só tenho o Teu. Eu não dependo de mais nada, eu dependo de Ti. É o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me guarda. O salmista está dizendo isso tranquilo na sua vida. Tranquilo na sua caminhada, dizendo: eu sei de quem eu dependo. Eu estou calmo em Deus. Pastor Messias, muito conhecido de todos nós aqui, principalmente em Londrina aqui, ele é muito conhecido. E todas as vezes que o pastor Messias normalmente subia ao púlpito e a igreja estava naquele corre-corre e sai criança e vem para cá e vai para lá, o pastor Messias pegando o microfone dizia assim: eu estou calmo, muito calmo. Estou calmo em Deus. Calmo no Senhor. E a igreja ia baixando, diminuindo o corre-corre e assentava-se. Então ele dizia: calma em Deus, vamos ouvir a mensagem. O servo de Deus acalma-se, mesmo na tempestade. Não porque ele sabe como resolve, mas ele conhece que o Deus em quem ele crê está à frente de todas as situações. Terminando, o texto ainda nos apresenta não somente o fato de aprendermos a descansar no Senhor e aquietarmos nos braços do Senhor, mas a humildade de espírito nos produz um fator que eu gostaria que você guardasse na sua memória, empreendesse na sua vida. Quando nós aprendemos que nada temos e encontramos comida, quando se está mendigando, a situação muda totalmente para aquele que estava na mendicância. Ele já não está correndo atrás de alguém que possa oferecer algo para suprir a sua necessidade. Mas ele se assenta àquela porta, porque ele sabe que dali
vem comida todos os dias. A maioria das pessoas não gosta de dar comida na porta de casa, porque se o mendigo souber que ali dão comida, ele comparece todo dia. Por isso que o ser humano disse assim, não vou dar aqui não. Hoje eu tenho, amanhã não. Porque ele sabe que aquele mendigo voltará. E essa deve ser a nossa atitude com a casa do Pai. Porque em Cristo Jesus nós fomos retirados da mendicância, de nada ter, e colocados à mesa para comermos com Ele. Mas a nossa atitude deve ser sempre aquela de: eu preciso do Senhor. Sentar à mesa é privilégio. Sentar à mesa do Senhor não é adquirir um novo posto e dele exigir e dele reivindicar, mas é estender as mãos e continuar dizendo: eu preciso sempre de Ti, Senhor. Sem Ti eu nada sou, eu nada posso, eu não vou à frente. Paulo dizia: eu sou um homem miserável, porque nós estamos nesse corpo que ainda somos suscetíveis ao pecado que tenazmente nos assedia. Dia a dia, com toda força, o pecado vem contra nós. Mas o Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Nós temos a quem pedir, nós temos de quem depender, nós temos com quem viver. O Senhor nos colocou num corpo, o corpo de Cristo, para que celebremos a vida e celebremos a unidade do corpo. Humildade de espírito nos constrange para a direção certa, que é não correr de Deus, mas correr em direção a Deus e para o colo de Deus todos os dias. Eu tenho certeza que amanhã você será com certeza assolado de uma ou de outra maneira a correr de Deus. Quer seja por pessoas, por situações, por palavras, por problemas. Porque tudo nos impulsiona em direção contrária a Deus. Eu não vou ler agora, mas se você quiser ler depois em casa, a parábola do semeador, quando Jesus vai explicar, ele diz justamente que as sementes que caíram entre os espinhos foram aqueles que se preocuparam demais com as coisas do momento presente, e essas preocupações o sufocaram a semente. Nós entregamos em Deus e para Deus todas as coisas. Dele vem o nosso socorro e a nossa salvação dia a dia. Mensagem que salva.